Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre absolutismo francês, o grande símbolo, o grande exemplo, o grande paradigma do regime, do modo de governo absolutista. Antes da gente começar, antes da gente entrar de fato no território francês, eu preciso fazer algumas definições importantes. O que é absolutismo? Absolutismo é o processo de centralização dos poderes nas mãos do rei. Que poderes são esses? O poder de fazer as leis, o poder de comandar exércitos, o poder de cobrar impostos. Quando falamos de absolutismo, o rei concentrou estes poderes, centralizou este poder que outrora, no período medieval, era fragmentado na mão dos nobres. Além disso, é importante entender o absolutismo como um regime de transição. Transição daquele mundo fragmentado da Idade Média daquele mundo feudal para o mundo capitalista burguês. A Idade Moderna é um período de transição, em que o feudalismo, especialmente as características sociais e políticas do feudalismo, estão em declínio e que a sociedade burguesa e que o capitalismo está criando força, está criando vigor para, no século XVIII e, sobretudo, no XIX, tomar o poder no mundo. Tudo bem? Então é importante entender a Idade Moderna como um período de transição. E, por fim, na Idade Moderna, no caso francês especialmente, que é o grande paradigma de absolutismo que temos no Brasil, o estudo da história no Brasil foi trazido pelos franceses, então nós enxergamos a história tal como os franceses. Este período do absolutismo é um período de fortalecimento da burguesia. A burguesia não tem poder político, mas o Estado absolutista dá condições econômicas para essa burguesia crescer. Porque quanto mais dinheiro a burguesia tem, mais dinheiro o rei absoluto tem por meio dos impostos. Então a burguesia vai se fortalecendo, vai se fortalecendo, vai se fortalecendo, até o momento que a burguesia vai pedir o poder político, a burguesia vai guilhotinar o rei. Veremos isso na aula sobre Revolução Francesa. Eu sou o professor Basílio do canal Historiano, vamos de fato para a França. Meus queridos, absolutismo francês. O absolutismo francês, de uma forma muito parecida com a Inglaterra, ele começa a se constituir na Guerra dos 100 Anos. Conflito da França com a Inglaterra pela rica região de Flandres. Rapaziada, tal como na Inglaterra, esta guerra contra um invasor, esta guerra contra um inimigo vai fortalecer o sentimento nacional e vai fortalecer simbolicamente e militarmente o poder do rei. Guerra dos 100 Anos. Antes disso, o rei da França brigou com o Papa. O rei da França simplesmente sequestrou o Papa e falou: Papa, ao invés de você morar em Roma, venha morar aqui em Avignon, venha aqui morar no território francês. É um momento de crise na cristandade em que nós teremos dois papas. Então o rei da França já está com um olho bem grande no poder. Ele está querendo centralizar e tomar de alguma forma o poder religioso. Ele está querendo controlar o poder da igreja. Então, Papado de Avignon, depois Guerra dos 100 Anos. Rapaziada, fortalecimento de um sentimento nacional, fortalecimento de uma ideia de França que vai ter como grande símbolo o rei da França. Beleza? O que acontece? Para acelerar, mas por outro lado também para trazer um pouco mais de dificuldade para o fortalecimento do poder real. Guerras religiosas. O século XVI, a França é atravessada por guerras religiosas. De um lado, a tradicional nobreza católica. De outro lado, uma rica e crescente burguesia calvinista, protestante. Os calvinistas na França vão ser chamados de huguenotes. Rapaziada, temos aí um conflito clássico. Nobreza contra a burguesia, católicos contra protestantes. E isso vai culminar, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, em que milhares de calvinistas franceses são mortos pela nobreza. Meus queridos, um país rachado, um país fraturado, não vai ser um país absolutista. Não vai ser um país que o rei controla esse território. Porém, se nobres e burgueses se enfraquecem, a figura do rei se fortalece. Eis que teremos Henrique IV, o primeiro da dinastia dos Bourbon. E Henrique virará e falará o seguinte: para alcançar o poder... Ele era calvinista. Ele vai falar o seguinte: para alcançar o poder, Paris bem vale uma missa.
Ou seja, ele que era protestante se converte ao catolicismo para pacificar a nobreza, mas por outro lado ele vai criar o Edito de Nantes. O Edito de Nantes vai dar liberdade religiosa à França. Então, de alguma forma, ele consegue o apoio dos católicos ao tornar-se católico. Por outro lado, ele consegue apoio da burguesia calvinista, dando liberdade religiosa, dando liberdade às cidades. As cidades agora vão ter direito de se armar, de se proteger e terão liberdade religiosa. Dessa forma, o rei consegue juntar burguesia e nobreza num país pacificado. Meus queridos, depois de Henrique IV, nós teremos Luís XIII. Luís XIII que assume como uma criança, e quem é que governa no reinado de Luís XIII? Meus queridos, o seu tutor, o cardeal Richelieu, um cardeal católico. E durante aquele momento a França será atravessada, assim como toda a Europa será atravessada pela Guerra dos 30 Anos. Eu vou projetar depois para vocês, eu vou colocar um mapa para vocês, porque a gente precisa visualizar isso com muita clareza. A Europa era controlada especialmente por uma dinastia, a dinastia dos Habsburgo. A dinastia dos Habsburgo era uma grande família, uma família que estava no poder na Espanha e, portanto, em praticamente toda a América colonial. Por exemplo, em Portugal e no Brasil, porque estávamos no período da União Ibérica. Meus queridos, a dinastia dos Habsburgo também estava no poder no Sacro Império Romano-Germânico, aquela região da Alemanha e do norte da Itália. Ou seja, os Habsburgo mandavam em tudo. E os Habsburgo católicos estavam em guerra contra os protestantes. Protestante aonde? Na Inglaterra. Protestantes no próprio Sacro Império. Protestantes no que seria a Holanda. A Holanda era território espanhol. Ou seja, um conflito europeu, uma grande guerra civil europeia entre católicos e protestantes. A França é católica. Mas a França lutará na Guerra dos 30 Anos contra os católicos, Habsburgo, em prol dos protestantes. E qual é a justificativa do próprio católico cardeal Richelieu? Existem certas questões que são razões de Estado. Então a razão do Estado ela é superior ao interesse religioso. A França, que está cercada pelos Habsburgo, deseja o enfraquecimento dos Habsburgo. E desta forma, com o enfraquecimento dos Habsburgo, a França vai se colocar como uma potência continental. Religião que se lasca, eu quero é poder político. É isso que diz a França, é isso que diz o reinado de Luís XIII, é isso que diz este fortalecimento do absolutismo francês. Quais as consequências da Guerra dos 30 Anos, meus queridos? Paz de Westfália. É o momento em que a soberania estatal se impõe sobre conflitos religiosos. Quem manda é o rei, dane-se o Papa. Quem manda é o rei, as religiões vão ser determinadas pelo rei. Tudo bem? A Paz de Westfália também vai conceder o quê? Independência da Holanda. A Holanda se separa da Espanha. Além disso, a França vai tomar uma riquíssima região fronteiriça ao Sacro Império que se chama Alsácia-Lorena. Guarda esse nome. Por quê? Porque depois esse nome virá na Guerra Franco-Prussiana, este nome virá na Primeira Guerra, esse nome virá na Segunda Guerra. Alsácia-Lorena, uma região riquíssima. Além disso, meus queridos, a Paz de Westfália consolida, como já disse, a soberania estatal. Meus queridos, ainda no final da Guerra dos 30 Anos, assume o poder o rei Luís XIV, o ápice do absolutismo na França, o grande símbolo do absolutismo na França. O cara que virou e falou, "C'est l'État est moi", o Estado sou eu sou o Rei Sol. Alguém que vai se colocar como grande símbolo, a grande personagem, o grande exemplo do absolutismo francês. E o Rei Luís terá uma série de guerras. O Rei Luís era um cara belicoso, o Rei Luís buscou uma série de conflitos para fortalecer o poder na França. Meus queridos, o Rei Luís vai entrar numa guerra contra a toda poderosa Habsburgo, Espanha. A Guerra Franco-Espanhola. E sabe quem ajudou a França? A Inglaterra. Porque a Inglaterra também tinha interesse no enfraquecimento dos Habsburgo. Meus queridos, França e Inglaterra contra os espanhóis. Meus queridos, quem vence essa guerra? É uma importante guerra do Rei Luís? Claramente a França. A França vence essa guerra. E o que é que Luís exige? Luís exige colocar um Bourbon como sucessor da coroa espanhola. Então ele colocou ali um neto dele, falando, se morreu o rei da Espanha, quem assume é meu neto. Eu abocanho essa brincadeira. E o que é a Inglaterra? Inglaterra é essa que já
está vendo outro processo na Inglaterra, só para a gente lembrar, o absolutismo não está no seu ápice, mas está no seu declínio, Revolução Inglesa, assiste a outra videoaula, meus queridos, a Inglaterra não está nem aí para trono, para sucessão, a Inglaterra quer comércio, a Inglaterra quer assento, a Inglaterra quer linhas comerciais, tudo bem? Então olha só, o rei Luís quer cadeira, poder político, territorial, a Inglaterra quer redes comerciais. Vamos lá, chegamos no Luís XIV, Luís XIV que vai reinar por quase 100 anos na França. Ele vai reinar de 1643 até 1715. É a era do rei Luís. Este rei Luís marca este século XVII. Ele é o símbolo deste século XVII. E o grande símbolo do rei Luís é o Palácio de Versalhes. Um espaço, primeiro, para controlar a nobreza. Um espaço para trazer a nobreza para próxima de si. Um espaço para teatralizar a política e um espaço para teatralizar o seu poder. Rapaziada, o Palácio de Versalhes, mais do que somente luxo e ostentação, é uma estratégia de poder. De alguma forma, o rei só tem o seu poder absoluto legitimado pela nobreza. Mas ele faz o quê? Ele desmilitariza essa nobreza, ele aproxima e transforma uma nobreza guerreira numa nobreza cortesã. Uma nobreza que vai viver na corte, uma nobreza que viverá em Versalhes. Do quê? De fofoca, de banquetes, de festas, evidenciando e celebrando o poder do Rei Sol. Meus queridos, o que mais que o Luís XIV faz? Luís XIV acha que ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que a França deverá ter uma só religião. A França deverá ser católica. Então sabe o que o rei Luís faz? Ele revoga o Edito de Nantes e começa a perseguir protestantes. Mas, meus queridos, os protestantes eram os burgueses, era a galera do dinheiro. Sim, Luís XIV acha que é tão poderoso que pode viver sem aqueles ricos comerciantes. Aqueles ricos comerciantes vão emigrar para onde? Para a Holanda e para a Inglaterra. Meus queridos, forte tiro no pé do rei Luís. Que mais que Luís vai fazer? O que mais temos no reinado? O cardeal, o padre particular de Luís XIV não é nada mais, nada menos que Jacques Bossuet. Aquele cara do direito divino, o Jacques Bossuet está escrevendo, falando que o rei é rei porque o rei tem um direito dado por Deus para ser rei. A legitimação teórica do absolutismo está dentro de Versalhes, vivendo com Luís XIV. Além disso, Luís XIV vai incentivar o colbertismo, políticas mercantilistas, o Estado dando monopólios, o Estado dando privilégios para incentivar as atividades comerciais. Quanto mais a França for rica, mais o poder do rei será absoluto. Meus queridos, além disso, o rei de Espanha morre. O rei de Espanha morre e rei Luís deseja o quê? Colocar o seu herdeiro, colocar um Bourbon na Espanha, acabar com o poder Habsburgo na Espanha e colocar um Bourbon. Só que neste momento, quem não aceita isso é a Inglaterra. Teremos o quê? A Guerra de Sucessão Espanhola. De um lado a França de rei Luís, de outro lado a Inglaterra já liberal burguesa e de outro lado a Holanda também junto com a Inglaterra. Ou seja, agora o grande inimigo, agora a potência continental hegemônica na Europa já não é mais a Espanha, mas é a França. Portanto, a Inglaterra e a Holanda se unem contra a França. O rei Luís vence, teremos um Bourbon na Espanha. Legal, e a Inglaterra vai exigir em troca privilégios comerciais, vai exigir o direito de assento, o direito de comércio com as colônias espanholas, contrabando. A Inglaterra liberal burguesa quer comércio, enquanto o rei Luís quer território. Beleza, meus queridos? O que vai acontecer também? Rei Luís morrerá, porém, a economia francesa está em declínio. O rei está se endividando progressivamente, as contas públicas estão ficando caóticas e a burguesia da França está fortalecida. A burguesia começa a querer não apenas privilégios econômicos, mas a começar a questionar o poder político. A burguesia vai ter como grande representação, como grande movimento, o iluminismo. O que é o iluminismo senão um pensamento da burguesia
de populações que não são nobres nem clero, mas que são do terceiro estado e estão numa posição social melhor por causa do seu dinheiro, portanto burgueses, a questionar o poder absoluto do rei, a questionar a centralização dos poderes na mão do rei, a questionar a própria soberania do rei. Meus queridos, eu estou falando de Montesquieu, estou falando de Rousseau, estou falando de Voltaire, estou falando do processo de esgarçamento, de enfraquecimento do poder absoluto do rei. Meus queridos, reinado de Luís XV. No reinado de Luís XV, o que nós temos? Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. Agora sim, vão para o ringue as duas potências emergentes da Europa, França e Inglaterra. Todos esperam um conflito equilibrado, mas a Inglaterra dá uma porrada sem precedentes na França. A França perde praticamente em todos os campos de batalha. Por quê? Porque a Inglaterra já é um Estado liberal burguês, enquanto a França ainda é um Estado absolutista. A Inglaterra já está lutando uma guerra moderna, enquanto a França ainda está lutando uma guerra que a modernidade já está tornando obsoleta. A França perde, a França se afunda em dívidas, a Inglaterra se projeta como uma potência hegemônica. Luís XV, filho de Luís XIV, ao final de seu reinado, virará e falará: depois de mim, o dilúvio. Porque ele sabe que a França e que o poder absoluto do rei vai ser destruído por uma força, por um tsunami, por um dilúvio avassalador. Esse dilúvio será a Revolução Francesa. Momento em que este poder real tão concentrado, tão absoluto, tão despótico, que tem na Bastilha o seu grande símbolo, este poder vai se esfacelar. E ele vai se esfacelar de fato. Meus queridos, temos uma crise econômica, temos uma crise social, temos uma crise política. Apesar da França alcançar o poder absoluto nas mãos do rei, este poder vai se enfraquecer e vai ser tomado de forma radical e de forma violenta pelo terceiro estado francês. A burguesia liderando o processo e as massas de saculotes, de favelados, de mendigos, mais os camponeses, tomarão o poder absoluto. E a França vai viver a experiência revolucionária. Se você quiser ver essa aula, procure aí no nosso vídeo Revolução Francesa Antecedentes e Revolução Francesa propriamente dita. Eu sou o professor Basílio do canal Historiano. Forte abraço e um excelente estudo, rapaziada. Vou dar um zoomzinho aqui na lousa para vocês ficarem ligados, para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor esta lousa Absolutismo Francês. Beleza, rapaziada? Forte abraço e bom estudo.